Olá, gente, estamos iniciando mais um episódio do Podmar. Estamos aqui com Vini William. Isso, Vini William. Vini William, Isso. poeta, escritor, autor, um artista das letras, pode ser chamado assim? Sim, um artista. Seja bem-vindo, Vini. Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre mim. Vamos falar um pouco dos livros que você já publicou e que você já ajudou a publicar. Uhum. Vamos começar assim, aquela pergunta bem discreta. Qual que deles deu mais trabalho? Foi a antologia Cromossomos, que são 24 autores, né? Então, eu acho que para publicar esse livro foi custoso, assim, foi um processo muito longo, de muita conversa, muita busca por recursos, então acho que foi Cromossomos. Mas qual a dificuldade, tirando a financeira, articular os 24 autores? Sim, receber esses textos dentro do tempo, né? Porque a gente estava trabalhando ali com uma espécie de cronograma que a gente queria seguir para poder viabilizar tudo dentro do imaginado, e aí tinha que receber esses textos. A gente procurou para alguns autores padrinhos, né? Pessoas que pudessem talvez ler os textos e fazer uma troca com o autor. Também a correção, a edição, toda essa parte, né? Porque como é uma publicação independente, a gente que faz essa parte que não é da nossa alçada, né? Porque, por exemplo, eu sou escritor e como organizador eu acabei tomando funções que eu nem sei fazer, mas acabei precisando aprender para executar ali. Então, acho que nesse sentido foi o trabalho mais difícil, assim, né? Foi o primeiro? Não, foi o segundo. Foi o segundo? É. Normalmente o pessoal fala que o primeiro é mais difícil. O primeiro é solo, né? Então o primeiro ele foi difícil, mas foi mais apaixonante por ser o primeiro, então foi mais gostoso fazer. O segundo já tinha uma responsabilidade com outras pessoas, aí eu acho que eu fiquei mais tenso. O primeiro é mais a sua liberdade pessoal mesmo. Acho que tinha ali uma coisa mais de realização também, né? Porque era um sonho, uma vontade minha poder publicar um livro, então foi mais encantador, assim. Não que o outro tenha menos encanto por isso, mas foi mais trabalho. Como é que... Vamos dar uma trabalhada um pouco... Pergunta mesmo de quem não entende, diz que como que é, o homem só se realiza depois que tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro, né? Uhum. Eu exagerei nos filhos, plantei uma árvore. Tá faltando livro ou já publicou o livro? Não publiquei livro, não, mas é isso. Mas como é que surge essa ideia de publicar? De onde que vem isso? Da família, da leitura, que vem acompanhando? Porque eu tenho uma dificuldade danada de colocar, principalmente depois da internet, né? De colocar as ideias no papel e alguém para tirar, passar, mesmo que seja digitando hoje, não seja mais escrevendo. Como é que surge esse prazer de escrever? É difícil assim localizar o fator de pulsão disso, né? Mas para mim eu queria poder transformar aquilo que era algo para mim que era quase inerente à vontade de escrever, né? Inerente mesmo, assim, eu escrevo, eu estou aqui conversando, pego um celular, faço uma nota de algo que me surge ou algo que eu acho interessante, então eu já tinha esse hábito, assim, comigo de escrever. Mas transformar isso em um trabalho, aí foi um processo de me entender como escritor, como autor, poder me assumir para o outro, né? Então, acho que o desejo pela escrita, eu não sei localizar de onde que ele surge, mas o desejo em produzir literatura para o outro vem de uma vontade de me tornar um artista, um escritor, através dessa atividade. Você já tinha a prática de você achar uma ideia interessante e registrar? Sim. Eu desde sempre ficava montando historinhas na minha cabeça. Tinha pastas com historinhas e textos e coisas. E aí eu brincava muito sozinho, imaginando essas pastas. Então eu abri uma pasta lá e vivi uma vida na minha imaginação. E eu continuei fazendo isso durante a adolescência e na vida adulta. Eu até escondia isso porque eu pensava que
que ia ser motivo de piada, então eu não contava. Mas eu tenho até hoje essas pastas na minha mente e de vez em quando eu acesso elas. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que se eu escrevia essas coisas, né, essas frases, essas imagens, esses personagens, eu dormia melhor, porque daí eu não ficava com aquilo na minha cabeça. Então, também tem isso, sabe? De você entender que o seu funcionamento. Você é o primeiro homem, porque diz que o homem tem uma caixa grande que é totalmente vazia. Eu já ouvi essa história. E a outra pequena é que tem sexo. Que só. tem, Não, eu já tenho mais compartimentos. Você é o primeiro que tem. Eu acho que eu tenho. Que tem compartimentos escritos e que daí sai ao você colocar no papel, você esvazia essa caixa. Sim. Ou esse fichário. Faz uma espécie de backup, assim, sabe? Aí renova também as ideias, então... Eu acho que eu tenho mais compartimentos, né? Eu acho que eu tô na curva em relação aos homens. Deve ser. São 4 livros que tem aqui, são 2 solos? 2 solos, só que o meu segundo livro solo, ele foi lançado há poucos dias. E eu ainda não tenho ele impresso, produzido. No mês que vem eu pretendo fazer um lançamento. E aí, enfim, vou ter o livro lá. Mas ele não está aqui. Ele se chama Áspero. Ele já está disponível no Clube de Autores. É um livro que é feito sob demanda. Então, se alguém adquire, o livro é produzido, né? Porque, acho importante algo para te contar, que a gente produz os livros em lotes e a gente também revende esses livros. Então, na publicação independente, a gente produz, a gente faz toda a parte da editoração, a gente imprime e a gente é o revendedor do livro. E com o tempo, né, que eu venho já lidando com essa área, eu percebi que eu não consigo abraçar todas essas funções, né, de escrever, de pensar o livro todo sozinho, de imprimir e de virar o vendedor do livro. São coisas, é uma cadeia que tem que envolver outros profissionais. E aí esse último livro, que é o Áspero, ele teve a diagramação, a editoração e a tradução, porque ele é bilíngue, português e espanhol, do Leonardo Triandópolis, que é um outro autor aqui de Campo Grande e que tem uma espécie de um selo, que é a Não Sou Uma Editora, porque ele não é uma editora. Ele escolhe, de repente, alguns trabalhos que ele gosta e publica, e eu tive a sorte dele gostar do meu trabalho e me ajudar nessa publicação. Só que eu não tenho, que é o Áspero, né? Mas eu não tenho ainda o livro aqui para te mostrar. Está no forno. Está à venda. Está à venda online, isso, pelo Clube de Autores. É só pesquisar Áspero Vini William que já está lá. E em abril eu pretendo fazer um lançamento dele físico, porque também é muito bom pegar no livro assim, né? A gente vê. Eu gosto muito eu prefiro ler tocando do que lendo pela internet. Sim. Tem muito... Tem gente que fala que a espessura do papel influencia, mas não é isso, não. Eu gosto de virar a página mesmo. Sim, é uma experiência, né, da leitura. Eu também gosto mais. Tem outro, sei lá, tem outro encanto. Eu acho você pegar, porque na tela do celular ou do computador é uma coisa muito sem graça, não tem, parece que não é a mesma emoção do que você virar o livro e você viver isso. Mas você é da onde, Vini? Você daqui do estado mesmo? Sou daqui, nascido e criado. Campo Grande? Campo Grande, isso. Toda a infância, tudo por aqui? Toda a vida. Seus pais também são daqui? Sim. A minha mãe é de Itacurutandi, no interior. Meu pai, eu não sei, eu acredito que seja de Campo Grande. É possível. Não, meu pai é de Ladário. Capital do Pantanal. Isso. E eu sou daqui de Campo Grande. Nasceu aqui? Nasci Qual aqui. bairro? Eu nasci num bairro chamado Jardim Itália. Jardim Itália. Isso. Fica próximo à saída para Terenos ali. Perto do Jardim Aeroporto. Isso, após o Jardim Aeroporto é um bairro assim de 5 quadras. Assim. É o Jardim Itália. Depois vem a Vila Popular. Eu já passei por lá. Eu nasci lá. Porque o Jardim Aeroporto fala assim, você é jovem, mas aquela região lá tem... Vila Popular é antiga, né? Nova Campo Grande, nos anos 60, dos anos 70. Depois a Vila Popular por lado de cá. Tua formação escolar foi feita lá na região mesmo? Escola pública? Escola pública. Eu estudei o ensino fundamental e médio
lá no bairro mesmo, 2 escolas próximas, escolas municipais. Depois eu mudei para Maria Constança, no ensino médio, e aí eu fiz o ensino médio ali, que foi daí quando eu mudei para a rede estadual. Porque acho que no município só vai até nono ano, né? Na época não tinha segundo grau. Acho que agora algumas escolas municipais começaram a ter o segundo A grau. ter, né? É. Na época não tinha, aí a Não, gente. né? Aí Era eu. até o oitavo, nono, né? Agora Isso. nono. Depois aí. Você estudou numa escola de elite do estadual, né? Que o Maria Constância era elite. Na época que eu estudava lá, só estudava. Aí era elite Tinha esse pensamento a respeito. era a Foi. escola estadual. Eu ia falar, quando você estudou no estadual, nossa, era. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por essa escola? Eu passo, às vezes eu olho o prédio, a grama, eu fico apaixonado, assim. Porque é um momento da vida muito legal, né? O ensino Ele é médio. encantador mesmo, a arquitetura do Maria Constância Sim. é única, né? Tem dois modelos que o Niemeyer deu de presente para o Estado, uma aqui e a escola lá de Corumbá, como que é o nome? Como que é o nome daquela escola de Corumbá, Mariana? Maria Leite. Maria Leite. Maria Constância e Maria Leite. Os dois são iguaizinhos. Ah, eu não sabia. Mesmo formato de livro, que ali é um livro aberto, tem as Sim. páginas abrindo. É a mesma coisa. Mesmo legal. design, mesma coisa. Ele, mano, Niemeyer deu de presente, eu nem me lembro quem era o governador. Mas ali, Campo Grande e, aliás, Corumbá também. Teve um período que Maria Leite foi a grande escola da cidade. Era concentrada nos melhores. Porque, na verdade, funcionava o primeiro. Essas escolas municipais não tinham o segundo grau. E aí teve um período que, para você sair do ensino fundamental para ir para o segundo grau, que era, na época, acho que era o científico, você tinha que fazer uma espécie de um vestibular para você fazer o segundo grau. Eles chamavam de exame de admissão. Isso acabou nos anos 67, 68. Com a reforma do ensino que a ditadura fez, acabou com isso. Aí você tinha que fazer um exame, era um livrão grande, que você estudava aquele livro, tinha matemática, geometria, tal, que não tinha nas primeiras séries, era obrigado, fazia um mês, 2 meses de estudo e fazia. Aí que você ia para o segundo grau. Como se fosse um vestibular mesmo. Era uma triagem, porque não tinha escola para todo mundo. Então, a alfabetização, você ia até... na verdade, as primeiras séries eram divididas em 2 etapas, né? Tinha os primeiro ano e depois você ia para a quinta, sexta, sétima, oitava série. Então, por isso as escolas estaduais que faziam o segundo grau eram a elite. Você tinha que fazer esse exame, uma triagem para você ir, não era todo mundo que conseguia. Sim. Era uma dificuldade danada. Era mais difícil. Hoje o ensino quase que universalizado é outro processo. Dizem que caiu a qualidade, né? E tem muita gente, muitas crianças que no segundo, terceiro, quarto ano não conseguem ler. Né? Sim. Quando eu comecei a estudar, no segundo ano eu já tinha que ler corretamente. Mas parece que a pandemia ali deu uma atrapalhada, também teve muita evasão, né? Mas essa deficiência da leitura já vem Já é antes, antiga, já né? vem de A antes. gente não é um país que lê muito, infelizmente. Não tem. E o pessoal culpa que esse processo da questão da não repetência, né, de que os alunos têm que sempre estar passando de ano e corrigindo no percurso, culpa. Mas eu acho que, obviamente, tem todo um processo pedagógico que tem que ser revisto. Enfim, mas não é esse o nosso assunto. Você fez fez curso superior? Não, eu comecei e aí no meio do caminho eu resolvi parar para fazer teatro. Aí eu fui pro teatro, assim, em 2017. E aí dali eu já me intitulei artista e não saí mais da área, assim. Estudo, obviamente, mas ainda não cheguei na academia. Pretendo, esses dias me deu vontade de fazer uma faculdade, algo assim, mas por enquanto eu ainda tô ensaiando. Tá no ensaio. Tô no ensaio ainda. Como todo ator de teatro tem que ensaiar muito. Pois é, tem que ensaiar bastante. Enquanto esses ensaios, no intervalo de um ensaio e de outro, você produz um livro. E ajuda os outros a publicar, faz essas antologias, Sim, é que na passagem pelo teatro, eu fiz idas e vindas.
E aí nessas idas e vindas, nesse tempo, eu sempre estava trabalhando em algum projeto literário. Eu também trabalho com produção de evento cultural. Então eu tinha alguns eventos que eu fazia em espaços não convencionais, fiz também alguns em parceria com o Sesc. E aí, então tinha essas produções, né? E a produção literária. Na verdade, a produção literária, ela não para. Mesmo quando a gente está fazendo um outro trabalho, principalmente no teatro. O teatro exige muita escrita da gente. É, e aí eu estava sempre escrevendo alguma coisa, produzindo um pensamento, e eu escrevia e tal. Só que aí há momentos em que dá para você parar, né, e produzir o livro. Na verdade, eu acho que agora com essa vinda do Léo, que eu citei, é que esse tempo realmente aconteceu, esse tempo do livro ser produzido. Porque, como eu disse, eu fui percebendo que não é possível fazer todos os papéis da cadeia da produção Sim. de um livro, né? Então o Léo ele deu vida para o projeto, né? Para a ideia, porque era uma ideia, era um documento de Também Word. te desafoga um pouco de todo o processo, dá tempo para É, pensar mais um pouco, sim, né? desafoga e dispensa de funções que eu não sei fazer, né? Então eu não sei diagramar um livro, penso, né? As métricas ali do tamanho da capa, essas coisas todas eu não sei fazer. Então o Léo ele fez esses papéis, né? E também traduzir o livro, enfim. O Léo deu vida para o livro. Eu tinha uma ideia muito mais simples. Na verdade, nem tinha uma ideia concreta para ser o livro. Só que aí ele viu alguns textos e me incentivou, fez esse levante e aí foi produzido. Ou seja, a, o artista, quem está escrevendo, ele tem que ter alguém para estar orientando, ou pelo menos no início, depois quando você pegar o jeito de escrever todinho, você sempre vai ter que ter alguém para estar revisando, ajudando a compor as ideias, a organizar essa, essa colocação das ideias no papel? Eu acho que sim. Eu acho que é importante que haja uma pessoa que trabalhe com você no tempo de levar esse texto para o leitor. Não na sua produção em si, Uhum. que até é perigoso, né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos em que eu mando os textos e aí, o que você achou e tal? E a gente recebe muito elogio por isso. Porque são amigos, né? O bom é quando a pessoa fala mal do texto, que daí a gente fica com raiva e quer mexer, quer fazer, quer acontecer. Então, assim, é legal você ter essa troca, mas tem que ser com pessoas que você tenha essa liberdade de realmente trocar, né? Para a pessoa poder te passar uma opinião, às vezes, crítica no sentido, em todos os sentidos, Uhum. estéticos, do sentido, tudo é interessante se pensar na escrita, né? Penso eu. Então é importante ter, sim, uma pessoa que faça isso. É, não para te validar ou te autorizar, mas para somar mesmo, sabe? Uhum. Porque quando a gente escreve e a gente quer que o outro leia o que a gente está escrevendo, a gente tem que ter, eu acho que a gente tem que ter o seguinte pensamento: eu preciso me fazer entendido de alguma maneira. Se eu escrevo um texto para eu ler, que só eu vou entender, e eu nem estou falando do entendimento lógico, porque um texto pode levar a um entendimento, às vezes, muito subjetivo, né? Mas pode acontecer. Eu já li textos que eu fiquei, e aí, entendi nada, mas algo me causou ali e também é uma leitura. Mas eu acho que é importante ter, sim, esse pensamento de refinar o trabalho, de aprimorar para levar para o outro o melhor, né? Porque se a gente quer contribuir, compartilhar com o outro, eu acho que a gente tem que querer compartilhar o melhor. Nesse seu tempo que você tem colocado as ideias no papel, você já encontrou alguém que, ao ler um texto seu, entendeu uma coisa que você não tinha entendido quando você escreveu? Toda hora. Porque eu escrevo poema, né? Então a poesia ela tem muita liberdade em questões aos sentidos, enfim, ela é é uma caixinha de possibilidade. E aí tem poema que a pessoa lê e viu uma história sua, ou lembrou de alguma coisa, e para mim era algo às vezes mais básico. Às vezes eu faço um poema pensando na matemática da palavra. O que aqui fica legal esteticamente, o som que combina, a rima ou a não rima, enfim, né, a cacofonia que às vezes que o poema pode causar, a loucura, tudo. E as pessoas cavam sentido na poesia, elas querem entender. Inclusive, elas me perguntam muito, assim, eu não entendi esse poema. E aí eu respondo, você sabe que eu também não? Porque que é para ver se a pessoa, né, porque não tem, não é para chegar às vezes no lugar do entendimento. No lugar do entendimento a gente disserta, faz redação pro Enem.
Agora, na poesia, eu acho que Poesia é sentimento. também é tudo, é qualquer coisa, mas não é qualquer coisa. Acho que é difícil assim falar, né? Nem me atreveria a falar o que é poesia. Tem essa briga aí já. Mas ela comporta mais contradição, ambiguidade. Ela comporta mais humanidade. Porque ela não é lógica, racional, entende? Sempre. Ela pode ser também, mas ela tende a não a ir contra ao raciocínio, ao concreto, ao cimento, entendeu? Na minha opinião. Eu sempre falo da minha opinião porque esses assuntos, para quem gosta, rende, sabe? Pode ficar tranquilo, porque eu estava tentando, quando você falando, estava tentando lembrar algum dos poetas aí que eu já li. Eu acho que eu li na época que fazia na escola regular, que eu estudava literatura. Mesmo Manuel de Barros, que é tido como poeta pantaneiro, eu leio o que surge, né? Mas nunca peguei um livro do Manuel de Barros para ler. Tem o Conheço o Ataíde Neri, que foi vereadora, que foi secretário de Cultura, que é poeta, que faz. Às vezes eu encontro com ele, ele começa a falar dos autores, e eu fico. Porque de fato não é a minha. Uhum. minha Não é uma praia, não, né? não, não, não é. E tem gente que de fato é isso, né? Ele vive isso, respira isso, vê um objeto e já começa a pensar em escrever sobre aquela. Eu acho essa coisa muito interessante, Ana, mas eu não tive esse. Quando era mais jovem, eu gostava de escrever, mas aí fui me envolvendo na política, acho que a política foi me endurecendo e fui deixando. A política tende a enrijecer mesmo. Não, porque na política ou você sobrevive ou você É, sobrevive, né? Não sim. tem, não tem duas alternativas. E aí você acaba meio que perdendo esse espírito mais devagador. Então eu acho bastante interessante isso, quem tem essa capacidade de ter um mundo, né? Eu gosto muito de ler. E tem livros que eu já li 2, 3 vezes e continuo sem entender absolutamente Aham. nada, né? E vou ter que ler de novo. Então eu gosto muito eu falo da cultura inútil, aquele livro que você lê, que você entende de uma vez e, E tá e ótimo, tá né? Não ótimo, né? tem grandes. Não tem muita dificuldade, Eu também. grandes Eu coisas. gosto muito de livro assim. Então, tem alguns autores que de vez em quando eu gosto de ler, quando tem alguma coisa eu gosto de ler. Mas então você é sul-mato-grossense, teatro, tem trabalhou em algumas peças, em algumas coisas que você Sim, acho que a gente pode falar sobre isso. sim. Eu fiz participações em muitos espetáculos, intervenções, algumas propostas teatrais, né, que surgiram, né, desde que eu comecei a fazer teatro, junto com o grupo Casa, coletivo de artistas, que hoje é assim, é um grupo que eu tenho um namoro de muitos anos e pretendo nunca me separar, né? Não faço parte, mas admiro muito o trabalho. Ele é capitaneado ali, não sei se é essa palavra, dirigido é a palavra, pela Lígia Prieto, que é uma grande artista também daqui e que eu gosto muito. Mas aí eu participei do Grupo Casa um tempo, tive um trabalho, uma relação ali, aí eu saí, e aí depois eu fiz participações assim, eu falo que eu sou primo que mora longe, que aparece de vez em quando em datas especiais, né? E foi assim, só que eu acho que foi no ano passado, em 2000, acho não, 2022, eu fiz um teste para um projeto chamado Amadores, da UFIT-CIA, que é dirigida pelo Nil Amaral. E eu fiz um teste para participar do projeto e passei, fui selecionado. E aí, com o Nil, foi a primeira vez que eu fiz um processo e estreiei o espetáculo. Então, a gente trabalhou alguns meses montando a peça, eu como ator da peça, estreamos, a peça ficou em cartaz um tempo e finalizamos o trabalho. Inclusive, gostaria muito que esse projeto se reavivasse, voltasse, porque eu quero fazer teatro de novo. E, então eu tive essas participações, né? Ali com o Grupo Casa, pontualmente, algumas participações ali. Eles tinham uma série de espetáculos
que era a Turma do Bagacinho. E ali eles tinham 30 espetáculos em cartazes dos contos dos irmãos Grimm. Então tinha, enfim, várias peças. E aí algumas eu fazia participações fazendo alguns dos personagens, né? Que eram palhaços contadores de histórias. E aí eu fazia ali algumas participações, mas foi muito breve. Já na oficia, aí eu fiz o processo começo, meio e fim, mas foi a minha primeira experiência. Campo Grande, como que é o teatro em Campo Grande? Tem produção cultural? Tem produção teatral? Tem, é vivo, tem público. Claro que eu acho que poderia ser muito maior, né? A gente precisa talvez pensar em como é que o teatro chega. Na verdade, o teatro no mundo, acho que é a Fernanda Montenegro que fala isso. Ele vive nas catacumbas ali, né? É catacumbas ou tatumbas? Que eu sempre me... Catatumbas, Catatumbas. E, enfim, ele sobrevive ali, né? Com muita dificuldade. Antigamente as peças ficavam em cartaz meses, anos, né? Hoje em dia, sexta e sábado, e quando consegue sexta e sábado lotar teatro. Principalmente fora dos grandes centros. Mas existe teatro aqui em Campo Grande, muitas companhias de teatro, muitos atores incríveis, dramaturgos, tudo que tem no teatro no país tem aqui em Campo Grande também. Mas eu acho que poderia sim, eu não sei, porque eu não sei se é um trabalho talvez do artista desbravar público. Acho que precisa ter um pensamento na educação, sabe, também por parte das políticas, pensar como é que coloca para a sociedade a importância do teatro na vida das pessoas, né? Porque o teatro é muito bom, assistir teatro é muito legal, fazer teatro é muito legal, mas é muito difícil. Precisa sempre de muito recurso, porque não é barato fazer uma peça, né? Então precisa sempre de política pública também para conseguir produzir e ficar em cartaz. Mas existe uma cena e quem está nela é voraz, assim, tem muita vontade e guerreia muito, né? Para conseguir manter o teatro em pé. Parece que toda a experiência de boom musical, de produção cultural, sempre tem o dedo, o financiamento do Estado. Mesmo quando pega da Bahia Novos Baianos, todo aquele processo que eles vão para o Rio de Janeiro, vão para o Rio de Janeiro porque no Rio de Janeiro tem incentivo do Estado, é muito mais aberto à produção. O mercado está mais aberto para produzir, então o pessoal faz. Mas o incentivo depois desse período todo, tem estados que você vê que há um investimento como entretenimento e como produção mesmo, né, do ponto de vista financeiro, onde tem que ter a força do Estado para poder sustentar, para poder fazer isso, não só na cultura, mas fazer isso também como, além do corredor cultural, turístico, a gastronomia, tem que ter toda uma cadeia em volta para sustentar. Em prol da cultura, né? Para poder sustentar e ter essa produção. Então, ou seja, se o Estado resolver olhar aqui para Campo Grande, tem profissionais, tem gente, tem estrutura. Se bem que os teatros oficiais estão todos fechados. A gente precisa, começa por aí, né? A gente precisa aí dos nossos teatros funcionando, estão fechados em reforma há anos, né? Acho que agora o Prosa vai reabrir, se eu não me engano, né? O Sesc. Com o Sesc Prosa ali. O Araciba da Manhã. O Araciba da Manhã vai reabrir também? Eu estava desatualizado, mas enfim. É que a gente escuta isso há tanto tempo que até a gente vê, né? A gente fica bem, será que vai? Abre, fica um ano, depois já tem que fechar de novo para outra reforma. Pois é. Mas então, para você ver, né? Como a gente precisa primeiro dos espaços garantidos, né? Funcionando de alguma maneira. Porque é um setor que ele pode movimentar muito dinheiro. Então, pensando assim economicamente, né, já que a gente citou a participação do Estado, ele pode ser muito produtivo, porque ele envolve muitos profissionais, né? E a demanda desses profissionais também vai gerar outra coisa que a gente precisa muito, profissionalização desses profissionais. A gente não tem, a gente tem, mas a gente tem pouco pessoa que trabalha com luz, que trabalha com técnica de som, por exemplo. Isso no país, né? Eu já via
grandes artistas assim que trabalham com shows, turnê, reclamando que não tem iluminador para trabalhar, a pessoa que faz aquilo com a luz e tal, não sei porque não é minha área, mas gerar esse espaço para esses profissionais existirem, para eles trabalharem e o resultado final é só positivo, porque vai levar além de tudo um produto bacana para a sociedade, né, para o espectador, que é teatro, que é uma coisa que é muito legal. Cultura, educação, a Que é história. cultura, educação, a história, a emoção. A gente estava falando de poesia, é muita poesia. Você assiste um espetáculo, você sai cheio de poesia, porque as coisas mexem em você, né, nas sensações. Então, quando a gente vai assistir um show de alguém que a gente gosta, que a gente se encontra nas músicas, né, tem aquela experiência que traz vida para as pessoas, porque senão a gente, você falou do Manuel de Barros, né? Senão a gente vira os homens que atende telefone e abre porta. E essa vira a nossa vida. Então tem que ter o teatro aí, sim. E na questão da literatura, Vini, a ausência total do Estado também. Em todos esses projetos. É. Em todos esses projetos. O Nascentes, ele é de um projeto chamado, que é esse aqui, de um projeto chamado Combinado, que é do Anderson Lima. O Combinado é uma Kombi que instalada ela vira ali um sítio para várias linguagens aparecerem, circo, música, literatura, etc. E ele foi sim, o projeto Combinado recebeu em determinado momento o incentivo do FEMIC, que é o Fundo Municipal de Investimento Cultural. Mas quando a gente foi produzir o Nascentes, a gente produziu através do projeto, mas já sem o recurso. Então ele é também independente. Todas essas publicações aqui são independentes, foram financiadas pelos organizadores e autores. Quanto tempo leva para captar recursos para produzir um livro como esse que você está lançando agora? Tem tempo de estudo, tempo de essa coisa todinha para... É que eu nunca captei recursos para a produção de um livro, mas eu acredito por outros projetos e pelo que eu vejo, que às vezes mais de um ano, né? Até você conseguir fazer a proposta, conseguir o recurso, produzir o livro, entregar o livro para a sociedade, né? E depois prestar conta ali mais um ano, mais ou menos. Isso no período burocrático. Aí se você for, sei lá, ter um trabalho muito denso de criação, né? Aí o seu período de criação pode estender esse prazo para mais tempo. Só que acontece assim, hoje eu quero fazer um livro. Até eu conseguir esse recurso, eu já quero fazer outro livro. Então, no tempo que você tem, né, para ir lá, conseguir o recurso e produzir, você já está apaixonado por outras 1000 coisas, já quer fazer tantas outras coisas. Então, você tem que, assim, ser muito assertivo, né? Vou produzir e vou até o final com isso, porque a gente é volátil, né, nos desejos da gente. E como é muito burocrático, isso acaba também, às vezes, um pouco... desviando a atenção. Cansando um pouco, né? Você fica... Mas vale a pena, é claro que não estou desanimando ninguém, não. Conheço pessoas que através dos recursos públicos conseguiram publicar obras muito legais, enfim, incentivo que todo mundo faça. Mas eu não fiz, nunca. Eu preferi ir sozinho mesmo. Fazer solo mesmo. Isso. E me diz uma coisa, você tem outra ocupação, ou você vive disso, da edição? Não, eu não da edição, vivo. Não, da venda. Olha, eu trabalho como produtor, né, cultural, então eu faço produção para audiovisual, faço produção para shows, faço produção para teatro, faz tempo que eu não faço, mas faço também. Tenho atividade como ator, que quando acontece também é remunerada, mas eu tenho uma função, que é a minha função carta na manga, né? Porque às vezes tem, às vezes não tem trabalho na minha área, que é florista. Eu faço arranjo de flor para casamento, aniversário, enfim, arranjos florais. Então eu tenho essa função que é o meu. E essa ela é perene. Isso, porque toda hora tem gente que faz aniversário e casa, né? Então, as pessoas aqui estão casando bastante, continuem casando, por favor, que preciso de trabalho. Me convidem para participar aí da decoração, que eu vou com muita vontade. Então, eu tenho essa profissão, né? Que eu aprendi jovem a fazer os arranjos. É uma profissão também que é difícil encontrar profissional para fazer. No final do ano eu fui bastante para o interior, porque não tinha mão de obra.
Fui acho que para 4 cidades no interior. Final de ano tem muita festa, né? Então eu tenho essa atividade também. Mas olha, eu assim, sabe passar um café? Sei. Então vem aqui, eu tô indo. Entendeu? Não tenho. Não escolhe trampo Não, da não tem hora. muita lei, porque eu escolhi uma atividade difícil, né? Eu elegi um ofício difícil, que hora. Livro não dá para falar que a gente. Eu, pelo menos, não posso falar que eu vivo dessa produção. Né? Eu mais banquei as minhas produções até hoje do que lucrei com elas. Então, é mais por amor mesmo. Aquele negócio de sentir isso, essa coisa nascer, as pessoas pegarem, falarem, debater as ideias que você coloca nas suas poesias, é isso que importa. Isso é muito legal também, mas eu acho que é produzir mesmo, sabe? Não é nem se vão comentar, discutir. Isso tem acontecido mais agora. No começo, ninguém comentava nada, tudo era que lindo, e um coração, e uma foto na rede social, né? Para fazer aquela cerimônia de escritor e tal. Mas aí, com o tempo, aí eu fui encontrando lugares onde a minha escrita, assim, era discutida, era comentada, era falada. O Leonardo aparecer na minha vida, né? Na verdade, eu já conhecia o Léo antes, mas ele se interessar pelos poemas e sugerir, enfim, ir comigo adiante com esse projeto é, por exemplo, uma resposta de que... Sim, do trabalho já. E o Léo viu meu texto por conta dessa coletânea aqui, que é a segunda dose do Tarja Preta. Aqui tem um recorte de 10 poemas, tem 10 poemas publicados. Ele viu esses poemas e a partir desses poemas ele quis saber mais. E aí, por coincidência, esses 10 poemas faziam parte de um livro que eu tinha lá guardado, né? E aí eu falei, você gostou então? É de um livro tal. E aí a coisa foi pra frente, Mas é muito legal, né? Porque você vê que a partir de um trecho do que você escreve, alguém achou que era bom o suficiente para ser um livro. Mas esse que é o encantamento a realização do autor. Eu acho que isso me realizou muito. Eu fiquei muito feliz, muito contente. Alguém veio dizer esse negócio aqui e vira. Olha, isso aqui é muito legal, vamos fazer, né? Isso foi muito legal, Tipo, alguém que quer expandir aquilo, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu leio um livro que eu gosto muito, sabe o que eu quero fazer? Eu quero que outras pessoas leiam. Eu li um livro aqui muito legal, aí eu falo, nossa, que história bacana, mas eu não vou conseguir contar, porque são 200 páginas, como é que eu vou contar? Aí eu falo, fulano, você não quer ler? Lê, você vai gostar, e quero oferecer o livro. Então eu acho que esse é o barato, é quando algo é tão legal que você quer que outras pessoas vejam. Isso para mim, eu fiquei muito feliz. Me veio na cabeça. O artista se contenta com bem pouco, né? Pois é. É verdade. Porque uma vida de correr atrás, sempre está buscando, produzindo, tirando água de pedra. E aí quando alguém gosta de um pedacinho do trabalho, cheguei no paraíso. Pronto. E quantos milhares, quantos milhões de pessoas nesse Brasil buscam essa sensação, né? Sim. Eu acho que a maior parte da nossa categoria, né? É que a gente mistura um pouco a ideia que a gente tem sobre arte e sobre artista, né? A gente, não sei se é processo da indústria, da arte, né? Mas a gente tem uma ideia muito glamourizada, né? O cantor só deu certo se ele vender milhões de discos, né? Mas um amigo seu que canta tão lindamente e de repente não vendeu milhões de discos, mas a arte que ele faz é tão importante quanto a do outro, né? Só existe o famoso porque tem alguém que dá sustentação. Exatamente. Porque ele precisa sobressair a um grupo. Mas esse grupo ali, base para mim, que é onde a gente funciona enquanto arte mesmo, sabe? Porque é uma célula que movimenta a outra e aí nasce um movimento, um estilo, é o que pesquisa, né? É o que pesquisa, é o que vai contra a roda, que faz a contradição aparecer, que fica nos pequenos grupos. Sim. Fora o tanto de artista que está atrás da cortina, né? Uhum. Que a gente nunca nem vai saber, mas assim, por exemplo, na música, os engenheiros de som, os grandes produtores, né? A gente não sabe nenhum nome. É verdade. Teve uma época que eu tocava aqui a bolero, lá na casa de dança,
e acompanhava os grupos de música. Eu fui acompanhar uma gravação de uns DVD, um CD dos meninos. Aí o trabalho de, de fazer a base da música, quantos canais, cada instrumento separado, tocando, tal, aquele negócio todinho. E depois colocar a voz por cima, é um trabalho fantástico. Sim, Tem, é mágico, né? Faz mágica quando você... quando sai, fica pronto, é um espetáculo. É. Mas horas e horas e dias de não, isso aqui não é bom, isso aqui não serve, refaz isso aqui, faz isso lá, agora. E o cara um ouvido, fica impressionado porque eu sou péssimo de audição. E o cara, eu me lembro que um dia eu falei assim, esse Lá menor não ficou bom. Cara, como que esse cara ouviu no meio de tanto barulho? Para mim, né? Que barulho, né? Já estava o baixo, o violão, tinha os metais todinho, e uma passagem de uma nota para outra tinha um Lá menor. Uhum. Ele teve que refazer toda a trilha de novo para tirar aquela notinha lá, aquele acorde. Nem era acorde, era uma nota, né? Sim. Isso aí o cara identificou como vi pelo nome, a nota, tinha milhares de notas ressoando. Sim. Eu falei, muita. Eles chamam de. Tem gente que tem como. Eles falam que é ouvido absoluto. Ouvido né? absoluto, é. Mas eu achei fantástico. O negócio para mim estava uma maravilha. Não, essa nota não cabe. Aí o cara foi no baixo, até o cara teve que refazer todinho o baixo novamente tal, para tirar, cara. Mas eles fazem, né, faz a música todinho, corta aquele pedacinho, retira, coloca lá o negócio todinho, mas o cara teve que dar por baixo novamente para fazer, a música funcionar. Então, essa produção, de fato, há milhares e milhares de trabalhadores por trás disso, né, para fazer. Mesmo que o artista passe poucos momentos, né, numa música ou num livro, mas a estrutura necessária para produzir é uma estrutura grande. São pequenos produtores, né? Eu sou um pequeno produtor aqui, né, desse livro. É isso, são pequenos produtores. Tem um dedinho, né? Isso. E você se considera mais um ator ou mais um escritor? Entusiasmado. Eu me considero entusiasmado. Para mim tudo é festa, mentira. Mas assim, é complicado quando a gente tem muitos interesses, né? O que você é? O que você faz? Vai nas lojas, cada lugar eu falei uma coisa. Para fazer, sabe quando você vai fazer o crediário? A pessoa pergunta para fazer o cartão, qual a sua profissão? Aí eu penso, ator, florista, produtor, escritor. Eu não sei o que eu sou mais. Eu gosto de arte, eu gosto disso aqui. Acho que talvez eu nem vá um dia conseguir falar eu sou isso ou aquilo, né? Quando eu tô com um livro novo, eu saio por aí falando que eu sou escritor e poeta. Se eu tô fazendo uma peça, aí eu saio falando que eu sou ator, Eu tô assim. E se eu tô só com flor, eu falo que eu sou florista. E por aí vai. E vai vivendo. Mas assim, o que eu posso te dizer é a escrita é primária, sabe? Eu primeiro escrevi antes de fazer outras coisas, depois que foi surgindo mais vontade assim. Mas a escrita, eu acho que te trouxe para eu acho que eu acho que seria para se eu tivesse que escolher escritor. Quando você chegar na minha idade, você vai ter um vendedor. O que você é sua pessoa? Aposentado, pronto. Acabou. Eu acho que é verdade. Que aí não perguntam mais nada. Já te dispensa de tudo, verdade. Então é isso. Mas, a gente bateu papo aqui com o Vini William, escritor, ator de teatro, pessoa muito simpática, muito legal. A produção cultural do nosso estado, Campo Grande. E cada vez que eu converso com os artistas aqui do estado, eu fico feliz por ter toda essa produção cultural, porque eu sei que a cultura ela é engajada, ela pesquisa, ela traz história, ela educa as pessoas, e ao mesmo tempo triste por falta da ausência do Estado, de políticas públicas que possa possibilitar a cadeia produtiva, né, e fazer com que esses profissionais possam produzir e viver cada vez mais da sua arte. Mas, enfim, o mundo é isso, é luta, né? É disputa. Eu quero deixar você à vontade, Vini, para você
se despedir. Se tem algum assunto, alguma coisa que precisa ser falado, que a gente não conversou, fique à vontade para falar, e já agradecer a sua participação, a sua vinda, a sua gentileza de vir aqui bater papo com a gente. Imagina, eu que agradeço. Esse espaço é muito importante para a gente poder levar o nosso trabalho adiante. É, jornalismo, né, de alguma maneira, é muito interessante a gente ter esses espaços acontecendo e ser convidado. Então, isso é muito legal, muito obrigado. E isso, vou lembrar de novo que eu tenho um livro novo aí, que é o Áspero, né? Que as pessoas podem buscar. Tá vendendo Tá já? vendo no Clube de Autores, é só procurar por Áspero, né? Na pesquisa, ou posso deixar minha rede social Claro, também, claro. @ViniWilliam. Se me encontrar lá, já vai ter o link da bio, né? Que tem tudo. É. E é isso, muito obrigado novamente. Foi um prazer bater um papo aqui com você hoje. E assim a gente vai terminando mais esse episódio do Podmar, hoje falando sobre teatro e sobre livros. E lembrando você que não se esqueça de acionar o sininho, se inscrever no nosso canal, porque toda segunda, quarta e sexta sempre tem um papo de cultura, política, enfim, sempre tem um bom bate-papo aqui para você, tá legal? Um abraço, obrigado, até o próximo.